Bem-vindo ao Papo de Gigantes, o podcast do Giants Brasil. Great day to be an NY Giant. Great play by Landon Collins. Hit somebody in the mouth. Hey, it's our house, man. Wow, what a catch. Touchdown Giants. Fala, galera! Finalmente aqui estamos de volta com o Papo de Gigantes. A gente demorou, a gente pede desculpa por causa disso, né? Muitos encontros, final do ano é complicado, recesso, férias, família, trabalho, e acabou desencontrando um pouquinho, mas a gente finalmente voltou agora. A gente vai falar da temporada inteira, fazer uma análise, bater um papo aí sobre tudo que aconteceu no ano passado pro Giants. Mas antes da gente começar, eu queria avisar vocês que finalmente agora o Papo de Gigantes está no Spotify. Então segue a gente lá para ficar por dentro de todos os episódios que saírem. Para acessar é muito fácil, tá o link aí no site, na descrição do podcast, ou você pode entrar no giantsbrasil.com.br/Spotify e aí vai dar direto na página, é só seguir a gente. E qualquer novidade que a gente tiver aí de mais plataforma ou qualquer outra coisa, a gente vai avisando vocês. Quem quiser apoiar a gente financeiramente também é só acessar giantsbrasil.com.br/apoiar. Lá vai ter toda a descrição de como ajudar, os benefícios que você tem, se você participa de sorteios, brindes. Inclusive a gente sorteou aí um mini helmet em parceria com a Urlacher Shop, bem bacana, que o Matheus levou. Então, se você quer fazer igual o Matheus, ganhar brinde aí, curtir um Giants com a gente e ajudar o site, é só entrar aí na URL que a gente falou, ou lá no nosso site, ou na descrição, vai estar tudo aí. Beleza? Mas antes da gente começar, deixa eu apresentar aqui quem tá comigo. O Luiz, o Leno, o Thiago. E aí, galera? Tudo tranquilo? Beleza, galera? Galera, como vocês estão? Prazer estar aí de novo com vocês. Fala, galera. Mais uma vez aí, mais um Papo de Gigante. E vamos comentar essa temporada horrenda aí. Antes da gente começar, eu já quero deixar um aviso aqui que a gente não vai falar de draft nesse podcast. A gente vai gravar um só pra isso, perto do dia do draft. Aliás, o Lennon tá fazendo um projetinho bem legal, que é uma revista virtual que a gente vai lançar sobre o draft também. No final do episódio aqui ele conta um pouquinho mais para vocês. Então, não esperem nada de draft aqui. A gente vai fazer alguma coisa mais completa mais pra frente, beleza? Mas vamos falar dessa temporada aí que começou hypada, todo mundo, porra, vai começar a temporada, Barkley, mudança, vai que vai. Aí não foi, aí deixou triste, aí hypou de novo, aí deixou triste de novo e foi complicado. E aí, galera, o que vocês têm pra falar dessa temporada aí? Vocês ficaram decepcionados? Vocês já esperavam isso? Como que vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Bem, acho que a temporada, como você disse, começou bem. Muitos altos e baixos, né, durante a temporada. Jogos perdendo no final. Jogo, por exemplo, o último de Dallas. Hein? Eu vou manter uma cronologia, mas só falando, né? O último de Dallas, você acha que vai ganhar. No último lance... Uma conversão de 2 pontos. Touchdown de 2 pontos, conversão, Dallas ganha o jogo. Acho que a temporada se resume a muita... Primeiro, frustração, começar uma temporada mal igual nós começamos. E depois, aí, como você falou, Renato, poxa, legal, agora engrenou, agora vai, playoff é a realidade, 5ª vitória e aí o time entrega tudo. Cara, sei lá, foi frustrante o final da temporada. Eu tinha me animado no meio, mas o final frustrante. Bem frustrante. Quer uma estatística interessante? Passa aí. Dos 16 jogos que nós disputamos, nós perdemos 8 por uma posse de bola ou menos. Nossa. Por um touchdown, ou um field goal, ou um ponto. Metade da nossa temporada foram derrotas que poderiam ter sido vitórias. Ou um empate, na pior das hipóteses. E uma outra estatística que eu levantei esse ano, 44% dos pontos que nós sofremos foi no último quarto. Eu fiz 1 por 1, eu peguei jogo por jogo, eu fui acompanhando a temporada inteira. Cara, 44% dos pontos que nós tomamos foi no último quarto. Seja num turnover, como teve no primeiro jogo contra Jacksonville, seja
no jogo que nós fizemos, se eu não me engano, contra o Panthers. Chicago Bears, o Panthers, que no último quarto... No Bears não, perdão. Foi contra o Tampa, que a gente quase perdeu no último quarto o jogo pra Tampa. Tava uma vitória tranquila, né? Tava tranquilo, 2 touchdowns no último quarto. E aí você ganha por 3 pontos. Cara, foi absurdo. A temporada foi nesse altos e baixos, absurda. E nessa questão de perder por uma posse de bola ou entregar o jogo no último quarto, vocês acham que... Qual é o principal motivo disso tudo? É o elenco? É a falta de... Não sei, falta de entrosamento, falta de vontade? O que vocês acham? Eu tenho a impressão de que preparação física. O time morre no final. Tanto o ataque quanto a defesa. É um conjunto, né? Teve jogo que foi o ataque que entregou com um turnover, que foi o caso do Jaguars que você citou. Teve jogo que a defesa ficou tempo demais no campo, aí chegou no último quarto morta mesmo. Teve jogo que a gente já discutiu aqui algumas vezes, que foi gameplay, que poderia ter ganhado se tivesse feito um gameplay melhor. Então, assim, é um conjunto. Não dá para apontar... foi o ataque, foi a defesa, foi preparação física. Eu não consigo. Eu acho que é um conjunto, é um trabalho. Eu enxergo assim também, da seguinte forma: ao mesmo tempo que é um conjunto de erros, são erros de uma primeira temporada de uma comissão técnica. Sabe? Tá se adaptando, tá entendendo o que tá acontecendo. Tem erros que não, tem erros que não poderiam ter acontecido. Mas tem erros que você vê que foi erro de avaliação de elenco. Primeiro o DG, o David Gentleman, chegou agora, avaliou errado ali 2 nomes na linha ofensiva, foi homem de assumir e arrumar isso no meio da temporada, e na segunda metade a gente viu melhora, ainda não é o ideal, mas viu melhora. Então é um conjunto. Eu acho que tem potencial para melhorar, sendo otimista aqui da minha parte, sendo um pouquinho clubista também, mas eu acho que tem potencial para melhorar. Tem algumas peças ali, aqui que precisa arrumar, mas tem potencial sim. Que pariu, quem dera, velho. Eu não vejo potencial, não. Eu acho que tem que, tipo assim, eu vejo um restante de um time que, se pegar as peças certas e montar um coletivo, aí dá para você voltar a vencer. Mas eu acho que falta muita coisa lá, bicho, tá terrível. Mas eu concordo com você, que faz parte de um conjunto que deixou a desejar. Não dá pra gente ignorar certas coisas que aconteceram com as atuações do Sherman como head coach do Giants. Foi muita decisão errada, foi muita gameplay que chegou na hora do jogo sem qualquer desconexo com a realidade tática do time. Por isso que eu já até falei já em um podcast anterior, não dá para culpar só o Eli Manning das coisas que aconteceram. Eu também não culpo só a OL, mas eu botaria o ataque como um todo. Aí foi o principal causador desse 5-11, porque foi lá que houve os erros por parte do Sherman, por parte da OL e por parte do Eli Manning. Com certeza esses são os 3 vilões, eu acho, da temporada. Foram os 3 principais, e logo depois vem o Gentleman. Aí depois, quando viu que a barca já tinha desandado, que não tinha mais como prover um time e uma vitória positiva, começaram a desmontar o time. Uma coisa tardia que já era para ter feito um pouco antes, talvez. Deveria ter sido discutido melhor. Mas aí piorou a defesa, o que era de se esperar, já que você trocou suas principais peças, ficou só com algumas. Então também não dá para falar, a defesa tá ridícula, a defesa que entregou esse 5-11. Não foi. Defesa antes, quando ela começou, acho que ela tinha um futebol médio aí que poderia conseguir algumas coisas, um jogos clutch, que pode ter sido um fator que faltou nessas perdas por uma posse de bola, mas isso aí foi só depois que desmanchou a defesa. Aí no final da temporada, no final dos últimos jogos lá, a defesa era uma mãe, podia correr à vontade, você tinha um corredor aberto lá, parecia que não tinha a DL, só tinha alguns linebacks que tinha capacidade também de não conseguir fazer resistência nenhuma. Só deixava a corrida passar e depois pensava em derrubar. Foi feio o negócio, acho que nossos números foram bem fracos. A única esperança mesmo do ataque foi o Barkley, que acabou sendo um problema depois ofensivamente e taticamente, porque acabou que era o único arma usada no time, mesmo sendo uma das melhores, e por incrível que pareça, com pouco que deram para ele, menos de 20 snaps na maioria dos jogos, e conseguiu resultar números extraordinários. Um jogador de ponta de
surreal, um jogador que merece concorrer esse calor ofensivo aí do ano aí, que vai disputar, mas realmente eu acho que o nosso time tá bem defasado, tá faltando talento, e a gente vai ter que acumular os talentos aí mais pra frente. Agora imagina... Você tocou num ponto também da questão dos toques do Barkley. Pra mim não entra na minha cabeça aquele jogo contra o Eagles que ele destruiu no primeiro tempo, no segundo tempo pegou 3 vezes na bola. Agora imagina se a gente consegue usar o melhor do Odell e o melhor do Barkley na temporada, o que a gente poderia ter feito. Se eu não me engano, a estatística do Odell esse ano, ele fez 6 touchdowns na temporada só. Acho que foi a temporada com menos touchdowns dele. Foi, assim... Acho que nem na temporada que ele lesionou ele fez menos que 6. Eu tô tentando... Ele lançou pra 2, pô. Pô, primeiro da história, correr mais de 1.000 jardas, né? E lançar pra 2 touchdowns. Exato, pô. Pelo menos ele botou o nome dele na história de mais uma vez. Foi 1.000 jardas e 6 touchdowns, isso mesmo. E então assim... O Barkley, inclusive, já levou um prêmio, né? Pelo Pro Football Writers of America, eu acho, né? Como o melhor rookie ofensivo do ano. Tá concorrendo aí mais 2 prêmios, né? Que são os oficiais o oficial da NFL e aquele da FedEx. Então, assim, o Barkley, o pouco que ele teve, igual vocês falaram, ele fez muita coisa. Imagine quando as pessoas começarem a realmente a entender o que tem que fazer em campo, né? E ter um game plan merecido, né? Digamos assim, porque a gente tem boas peças, mas a gente não tá sabendo usar em muitas vezes, né? Uma coisa que eu acho que o Giants tem que mudar é a primeira posição do Ingram. Eu já falei isso num podcast, eu já escrevi isso num texto. Pra mim, o Ingram não pode ser mais tight end. Na minha opinião, ele tem que sair e virar wide receiver, cara. Ele não bloqueia, né? Não tem, se eu não me engano, no último podcast que a gente fez da temporada, o Lennon abordou isso quando nós jogamos com os outros 2 tight ends do time, que um é o Ellison, o outro não me recordo o nome. Simonson. Você abordou isso, Lennon. Os 2 bloqueiam, os 2 jogam bem, os 2 fazem a função de tight end. O Ingram não consegue fazer isso. Pra mim, tinha que mudar ele para wide receiver, treinar ele já como wide receiver, e aí eu acho que a gente teria um ganho com ele como wide receiver, e não como tight end. Mas sabe qual que eu acho que é o problema disso? Ele é um tight end que não bloqueia, mas cria uma certa preocupação pelo meio, mas eu vejo ele como um wide receiver fraco. Você acha? Eu achei que ele foi bem na primeira temporada dele. Essa eu achei que ele foi fraco. Então, ele começou a melhorar no final, quando começaram a forçar mais passe nele ali no meio, mesmo naquela rota post, sim, né? Que o cara vai buscar o fundo do campo mesmo, mas... Eu acho que ele não teve um resultado muito impactante esse ano, porque o Giants não usou muito ele. Em várias transmissões, a gente via os comentaristas americanos falando, tipo, pô, o Ingram, usa o Ingram. Tem que envolver mais o Ingram no gameplay. Envolve mais o Ingram, cadê a bola pro Ingram e tal, não sei o quê. Aí no final que começaram a achar mais ele por causa da lesão do Odell, foi quando ele começou a melhorar. Então eu acho que assim, se a gente tivesse utilizado o Ingram desde o começo, mesmo com o Odell e o Barkley, todo mundo em campo, talvez a gente tivesse tido outros resultados, talvez a gente não tivesse capengado tanto para ganhar alguns jogos, talvez não tivesse perdido esses jogos de uma posse de bola, não sei. Mas eu acho que na primeira metade da temporada a gente usou muito pouco ele. E ele é um jogador que tem um potencial muito grande. Eu gosto dele, eu gosto do futebol dele. Mas o Giants não usou. E só começou a usar realmente quando viu que o Odell não ia voltar mais. Eles falaram, opa, então tem que usar o Ingram e o Shepard. Aí ele começou a aparecer E usaram mais. pouco o Shepard também. Exato, e usaram pouco o Shepard. Eles focaram tanto no Barkley que nem o Odell teve muita oportunidade igual ele tinha nas temporadas anteriores. Pois é. O erro aí, eu acho que ocorreu uma inversão. O que acontece com esses times que tem um running back com 22, 23, 26 toques, corridas por jogo? A maioria, assim, da corrida 16 pra frente, é tudo no último quarto, quando o time já garantiu um resultado no passe e tá querendo gastar o relógio. Aí o cara chega a 26 toques na bola, 26, 27, ou 30 até, que a gente já chegou a ver. E no Giants, não.
Eles É o queriam já contrário. meter o 20 toques no primeiro tempo pro Barkley, aí no segundo tempo querer ficar dando passe, e Aí, não equilibrava. aí vocês entendem quando a defesa toma mais ponto no último quarto? Quando você tem que segurar a bola, quando você tem que ter a posse da bola, você usa o gameplay, o playbook, você usa o contrário. Você tinha que fazer exatamente isso que nós acabamos de dizer. Tenta fazer o passe, tenta garantir o jogo no começo e depois vai segurando a bola. Não, a gente segura a bola no começo. Quando não tem mais como correr atrás, a gente resolve, no desespero, fazer passe. Aí o Eli é interceptado, aí o Eli não completa passe, aí é aquela história, né? É a 4ª para 15, a gente lança na rota de 3 jardas. Eu acho que quando nós elencamos que o principal problema do Giants é o playbook, como o ataque está se portando, acaba impactando em todo o resto do time. É o Ingram não sendo usado, é o Odell fazendo 6 touchdowns no ano, é o Barkley correndo muito no primeiro tempo e nada no segundo, o Shepard não é utilizado. Aí você tira o ataque de campo, coloca a defesa no último quarto para tomar 2 touchdowns contra o Tampa. Então acho que o maior erro foi o Mike Shula, como coordenador ofensivo, não conseguir enxergar isso no time. Foi bem mal usado mesmo, eu acho, o time. A gente falhou muito taticamente. Não tecnicamente, que a técnica dos jogadores, mas taticamente mesmo. Acho que antes das partidas e durante, nós erramos muito mesmo. E isso tem muito, acho que o Luiz falou, o nervosismo do Sherman tá no primeiro ano, conhecendo as peças dele ainda, acaba que não tem jeito, não tem como fugir, é um processo. É um processo de uma depuração que você vai ter um início e vai ter que chegar ao meio. Ele vai ter que ter resultados, mas é até difícil para ele fazer esse negócio agora. Errou muito, tem que ser cobrado, mas é um cara que tentou trabalhar e que acho que esse é um dos graves problemas que tem que ser ainda discutido. Porque eu vejo o Sherman, olhando os jogos dele do Vikings, ele é um cara que, por exemplo, usaria 20 snaps para um running back. Isso aí ficou claro na temporada de 2017 e 2018, quando ele tinha no Vikings lá o Murray e o Cooks. Ele usava bastante os running backs, porque ele sabia que ele tinha um quarterback limitado, que era o Keenum na época. Então ele já sabia que não podia exigir de um cara uns passes milagrosos, então ele já trabalhava na limitação que o time dele tem. E isso eu acho que ele não soube administrar no Giants. Ele tentou fazer um jogo pro Eli Manning, um playbook pro Eli Manning, uma atmosfera pro Eli Manning, que acabou, ao invés de ajudar, atrapalhou. O time começou a errar, as táticas dele não estavam dando certo, as jogadas eram descabíveis com a realidade do jogo que exigia, as defesas vinham muito fácil, acabou que nosso time virou previsível, nosso jogo ficou ruim, aí nada mais funcionava, o time desandou e foi o resultado que a gente viu, esses 5-11. Eu acho que o Sherman está com uma bomba ingrata na mão. Não que ele não seja responsável por ela, mas ele tem a tarefa difícil aí. Ele pegou o Giants, acho que numa época difícil. Essa questão do Eli Manning para aposentar, a gente não sabe se ele vai ficar mais, se ele vai sair, arranjar um substituto. Agora, em 2020, o draft não tem a mesma serventia de quarterbacks que teve antes. Antes tinha uns 4 ou 5 nomes de primeiro round, e agora tem 2, e um é dúvida ainda que pode ir pro beisebol, não entrando muito no draft. Então é uma questão que ele tá com um problema na mão e ele vai ter que resolver. Acho que o Gentleman, tem que parar de fugir, não tem mais contorno, não tem mais como dar a volta ou passar Mentionite, fazer um curativo, agora tem que estancar a ferida. O time precisa de talento, acho que precisa de jogadores em diversas posições. A defesa nem conta, a defesa é inteira, mas o ataque ainda, apesar de ter um Shepard, apesar de ter um Ingram, apesar de ter o Barkley no time, e uma OL que agora ficou razoável, média, no final da temporada, equilibrada, tem que reforçar mais ainda aquela OL, tem que atrair talento, porque independente de quem estiver lá no backfield, já a NFL tá clara, a NFL tá assim, gritando pros 4 cantos do mundo, sem OL não anda, o cara pode ser um Rodgers da vida, o cara pode ser um Tom Brady da vida,
vai fazer milagre um jogo ou outro, mas a OL acho que é um requisito básico e fundamental para o ataque funcionar. O Lennon tocou num ponto importante. Inclusive falou um nome que acho que ilustra tudo, né? Aaron Rodgers. Ninguém duvida que o cara é muito bom como QB. Ele não conseguiu levar o Packers para pós-temporada, porque não tinha OL. Graças a Deus ele conseguiu ficar inteiro essa temporada, né? Exatamente. E a campanha dele foi igual à nossa. Foi 5-11 também do Green Bay. E o Lennon também tocou um outro ponto que eu achei interessante. Ele falou que da questão tática e falou da questão técnica. Se você parar para analisar friamente os jogos do Giants, os passes incompletos que ocorreram, a maioria foi passe errado mesmo, foi overthrown, porque drop mesmo a gente não teve muito. Os wide receivers teve um ou outro que foi importante, assim, naquela terceira descida que não podia dropar, mas no geral não teve tanto drop. Eu não fiquei com essa sensação de que o corpo de recebedores do Giants não deu conta de segurar a bola. Mas fala um outro corpo de recebedores da NFL que seja tão... Eu não vou falar tão bom ou tão ruim, mas que tenha a eficiência do corpo de recebedores do Giants. Você tem o quinto recebedor do Giants, ele até outro dia ele era titular no Broncos, né? O Benny Fowler. Exatamente, assim... O Coleman era a escolha de primeira rodada do Browns. Exato. Então, assim, nós temos talentos. Então, assim, o Odell é o melhor da liga ou é o DeAndre Hopkins? Você pode entrar nessa disputa, mas você tá falando assim, se ele não é o melhor, é o segundo. O Shepard, os dois Shepards, inclusive, são extremamente eficientes. Não são de outro planeta, mas são extremamente eficientes. Eu vou... Um comparativo. Se você tiver... Eu tirei no Paro Ímpar com você. Você prefere o corpo de recebedores do Patriots, que tá na final da conferência, nas finais da conferência, ou você prefere o corpo de recebedores do Giants? Do Giants, sem nada. Assim, o melhor dos caras é o Edelman. Fora ele... Que não é nada demais, né? É o Gronk, né, na verdade. O melhor é o Gronk, exatamente, que não é nem o wide receiver. O melhor é o tight end. Então, assim... Eu esqueci ainda do Cody Latimer, que voltou da IR no final da temporada e jogou pra caramba. Com aquelas duas recepções contra o Cowboys, pelo amor de Deus. Shepard, o Russell, o Flower, o Coleman, o Ingram, acho que é só, e o Ellison. Então... E o Simonson também recebeu ali seus passes, né? Não, os melhores jogos foi quando a gente usou ele, inclusive. Quando o Ingram machucou, os nossos melhores jogos, porque inclusive ganhamos, foi quando usou mais o Tyrande barra fullback aí, que foi o Scott Simmons, e o Ellison jogou quase 80% de snap de ataque. Sim. Foi o que o ataque melhorou muito, porque usou aquela formação com 7 na OL, que era 2 Tyrands, a 12 formation. Então, eu também concordo, acho que o nosso grupo de recebedores é excelente. A gente esqueceu do principal recebedor da temporada, né? O Barkley. O Barkley. Exatamente. Ele tem muito a melhorar, com certeza. Esses caras aí, por exemplo, o Flower tem muito a provar, o Russell Shepard, talvez não seja a solução para um time, pode trazer talento, mas realmente eram peças que tinham potencial para ser explorado e não foram. Por isso que quando a gente reclamava do Eli, falava do Eli, era fácil reclamar do Eli, não acerta nada. Quando eu assisti os jogos contra os Falcons e os Redskins, que eu assisti no estádio, eu conversei com os torcedores do Giants nos 2 jogos. Os caras falavam assim, não dá para entender o que os caras do ataque estão fazendo, os coordenadores de ataque estão fazendo. Porque é sempre uma rota curta, um passe muito antes da linha do first down. Então você já tem assim, a primeira para 10. Aí você tem o passe em shotgun, você já tá a 15 jardas do first down. Aí você pega a bola, você tem tempo para pensar. Aí a sua rota é na linha a 5 jardas do first down. É um pouco para frente, né? Eu só não falo que é na linha de scrimmage, porque a galera tá se pegando ali na linha de scrimmage e o recebedor não dá para correr ali no meio. Mas se desse, ele corria. O cara tá 2, 3 jardas para frente, ele pega a bola e já toma porrada. O nosso problema, e eu falei isso eu não lembro agora em qual podcast, provavelmente contra o Eagles ou contra o Panthers. Foi logo depois do jogo do Redskins, você falou, que o torcedor tava cantando as jogadas do ataque.
Cara, o cara do meu lado, eu olhei, eu só não filmei o que o cara falou porque ele levantou e foi comprar um cachorro quente, cara, sério. Mas o cara cantava as jogadas do Giants e o cara é um torcedor comum como a gente, velho. Aí o cara tira a roupa é o Tony Romo, né? Porque ele acerta tudo. É. Ele manda muito bem o Tony Romo, cara. Eu gosto do Tony Mas Romo. Gente, é absurdo, não dá pra entender. Então, o Eli é culpado? Não. O Eli precisa estar, na minha opinião, eu levaria o Eli pro ano que vem. No começo da temporada, eu defendia que ele se aposentasse, e depois eu acho que ele não deveria. Mas ele deveria estar no elenco pro ano que vem e fazer a transição pro próximo quarterback. Tem um... Isso sem te achar, né? Um quarterback. Tem um rumor aí... Tem um rumor aí que eu confesso que eu não acompanhei muito pra saber se ele vai se concretizar, como é que tá, mas... Falando aí que o Schumer tá querendo trazer o coordenador ofensivo que era do Vikings, que quando ele era o coordenador do Vikings, o cara acho que era treinador de QBs. Ele tá querendo trazer ele pro Giants, só que ele não fala que vai mandar o Shula embora. Então eu quero entender o que vai acontecer aí. Se ele vai ficar com o Mike Shula e botar esse cara de treinador de QB já pensando num QB do futuro, você tá despiçando e vai dar pista pro Shula, porque, cara, um cara que perdeu vaga de técnico no San Francisco 49ers na entrevista pra aquele cara que ficou um ano só, até fugiu o nome, que era horroroso também, eu não vou lembrar o nome dele agora. Ficou um ano lá só, depois que o Harbaugh saiu, né? Meu, não, o Mike Shula nunca foi, pra mim, nunca foi uma boa escolha pra coordenador ofensivo do Giants. É uma escolha chula, né? Exatamente. E falando um pouquinho assim de decisões tal da nossa comissão técnica, o que vocês acharam das movimentações que a gente fez durante a temporada? As trocas, as dispensas e tudo mais. Vocês acham que foram bem pensadas ou que não deveriam ter sido feitas? O que vocês acham? A do Flowers tinha que ter sido feita antes da temporada. Não, do Flowers acho que precisa ser draftado, né? Começa por aí já. Eu nem sei como ele tá no Jaguars. Acho que ele não tá nem jogando, né? Ele tá titular, ele ou o Mamé. É porque também lá tá tudo descaralhado também, perderam quase todo o OL, machucado. Aquele que tá jogando. Mas eu ainda não consigo chegar numa opinião, nenhuma das trocas, a do Damon Harrison. Tem hora que eu acho que tinha que ter feito, tem hora que eu acho que não tinha que ter feito. Eu não consigo chegar num consenso. Pro Lions, e a defesa contra o jogo corrido do Lions melhorou, né? Com certeza, a defesa está muito sinistra. Tem mais gente lá ainda. Mas eu faria o seguinte, eu achei que eram decisões que tinham que ser tomadas, porque o Giants não pode mais achar que dava para aproveitar aquele elenco e fazer essa mudança. Mas eu acho que é contestável o tempo no meio da temporada. Talvez seja melhor ter feito isso no final ou no início, ter decidido, vamos começar o rebuild agora, então vamos trocar esses caras, conseguir algum pouco de valor. Como foi no meio da temporada, o que aconteceu? O cara vai virar free agent daqui a um ano, o contrato dele vai ficar menorzinho agora, o dead money que a gente vai perder vai ficar coisa de 6, 8 milhões, vamos trocar. Aí acabou, o cara foi pro mercado valendo quase nada. Aí isso daí que foi escolhas tão baixas que deixou a maioria dos torcedores revoltado, mas eu destaco algumas transições excelentes dele. O Jamon Brown, por exemplo, o guardian que veio para dar uma melhorada no nosso OL, foi um puta pique aí do Gentleman, achei excelente a atuação dele. A troca do Eli Apple gostei também, fiquei tranquilo, mesmo que o valor seja baixo. A contratação do Corey Coleman, um cara mó desvalorizado. O cara foi um excelente retornador nos jogos que ele jogou muito bem. Special Teams acaba sendo desvalorizado, o pessoal esquece, mas foi um destaque dele assim, excelente. Eu falaria que com as piques dele lá no início do ano, no draft, que foram quase todas aproveitadas, com exceção do McIntosh, que só voltou agora, que ele já veio draftado
lesionado. Eu diria que o draft, por enquanto, dele foi positivo. É claro que pode mudar ano que vem. Os jogadores que draftou não querem jogar, ninguém jogar. Mas o resumo total da ópera, as contratações, eu gostei. O que eu não gostei dele, que eu já critiquei ele abertamente, e eu acho que não deveria ter acontecido, foi essa... Mas não foi só da parte dele, mas ele, como condizente de general manager, deveria ter proibido. Foi essa galera que veio de Arizona e de Carolina, que não acrescenta em nada na defesa. Aquele Martin, por exemplo, caralho, eu odiei a temporada daquele cara. O Josh Mauro até que foi mais ou menos, mas eu ainda prefiro o Kyrie Irving. Então, as coisas que não dava pra entender, tipo, tá bom que o treinador já trabalhou com o cara, tem uma proximidade pra falar a tática do time, mas, porra, a gente tem que prestar de talento, não dá pra ficar gastando dinheiro com esses caras. Então, como foi barato, é aquele negócio que não vai fazer diferença no final. Mas o final, o resultado final aí, eu acho que diria um positivo um pouco, apesar de tudo, dos contratempos da temporada negativa. Acho que ele mexeu bem no time, acho que trouxe bons nomes aí, acrescentou talento. Não gostei daquela pique do draft suplementar do Sean Bill, ele pode até valorizar, ser um ótimo jogador, mas eu acho que a gente não estava na condição de gastar uma escolha de segundo round em um draft suplementar agora. Acho que foi terceiro, né? Ou não, foi segundo, eu acho, não? Segundo? Eu acho que foi terceiro. Mas mesmo assim, também não podia gastar uma de terceiro. Eu acho que a condição do nosso time não tá assim, pronta para fazer esse tipo de coisa. Então, apesar de tudo, eu daria positivo para ele. Acho que o jeito mexeu bem. Cortou aquele Omame logo, não quis nem esperar o contrato, vai embora, leva para casa. Agora vai ter umas decisões para fazer quanto ao Vernon. Vamos ver como é que ele vai trabalhar isso daí. A renovação do Landon Collins está chegando também. Já devia estar acontecendo a conversa, pelo menos, né? Mas o problema do Collins é a lesão, né? Sim. Mas as lesões que ele teve foram fraturas, não é lesão... lesão joelho. Crônica de joelho ou de hamstring, né, que fala, que é muscular, aquela lesão que você vê que é crônica, que o cara todo ano vai sofrer, sabe? Ou que nem o ombro do Aaron Rodgers, ele não pode encostar no ombro do Aaron Rodgers que sai do lugar. Sim, mas aqui é tipo o soufflé, né? O osso dele é aerado, né? O do ombro. Igual aquele Danny Amendola lá. Todo ano o cara se quebra, incrível. De vidro, rapaz. Mas as lesões do Collins não são crônicas, né? São lesões que acontecem. Lesão oriunda de pancada, né? De hit. Então... Eu não acho que é algo que vai influenciar negativamente no contrato. Mas esse é o problema. O problema é que é a lesão de pancada, de que ele bateu, e é o cara que mais faz... Mais bate. Acho que ele foi recordista de tackles nas últimas 2 ou 3 temporadas do Giants. Quando ele machucou, ele tava com 96. Ele sempre passava de 100. Ele fez mais de 100 tackles toda a temporada, isso eu tenho certeza. E se você pegasse na rodada que ele machucou, cara, só tem linebacker como... No top 10 de tackles e ele de safety. Ele é o único, ele é absurdo. É absurdo o que esse cara joga, assim. Porque, ele muitas jogadas ele entra como um híbrido de linebacker também, né? Tem isso. Ele fica muito dentro do box. Eu gosto muito do jogo dele. Mas... Que é a nova tendência da NFL, né? Esses híbridos aí, daqui a pouquinho ninguém vai falar mais em 3-4, 4-3... Vai tudo me transformar em híbridos, cada dia estão usando mais recebedores, os linebackers não estão mais aquele lineback, eu vou marcar só o running back, ficar esperando a corrida, e vou ficar fazendo aquele share no quarterback. Isso aí tá acabando, tá cada dia mais velho também, tá cada dia mais jogadores mais versáteis, principalmente linebackers, são os caras mais parecidos com os corners grandes. Posso falar de tendência? Eu já vi playbook defensivo de time brasileiro com formação 4-4. 4-4? Caramba. 4-4. 4 DL e 4 linebackers. Playbook, no playbook. A jogada é 4-4 e o nome da jogada. Sim, e tá refletindo na NFL, né, cara? Esses DTs aí que não fazem aquela questão, tipo o Donald é o maior exemplo, né, que a gente tem. É um cara mais forte, ele usa aquele 1, 2, 3 tech,
e tampa buracos, determinado tipo de jogador. Está sendo cada vez mais valorizado e o contrato dos guardas está acompanhando essa valorização. Está subindo também bastante o contrato dos guardas. O interior da OL está sendo muito disputado contra esse tipo de jogador, que acaba que usando eles mais, o Turtec. O cara ocupa aqueles 2 snaps, aqueles 2 buracos, aliás, da OL, o cara que ocupa mais para deixar essa versatilidade, esses jogadores mais versáteis atrás. Não é aquela posição fixa de jogador. São os caras que marcam o recebedor, então é a nova tendência da NFL mesmo. Eu acho que isso daí vai caminhando cada vez mais. Hoje quase, o que você vê de jogo aí, qualquer jogo que você vê, todo time pelo menos tem uma formação com 3, 4 recebedor e um running back atrás só ele lá defendendo. Não tem jeito, não tem como fugir. O Sherman sabe usar isso, o que é bom também, ele já usou muito lá em Minnesota. Acredito que não vai ser problema para ele se adaptar a isso. Agora, é o que eu volto a falar. Eu queria ver o Sherman com liberdade de trabalhar sem o requisito, assim, adapte para Eli Manning, faça para Eli Manning. Por isso que eu não ficaria triste na pré-temporada se a gente contratar um quarterback veterano, outra pessoa, um cara que não é tão valorizado assim, mas que o Sherman sabe trabalhar. Eu acredito que, não sei se não tem como falar que vai ser bom, né? Mas eu acredito que gostaria de ver o Sherman dar a cara dele de vez para esse ataque e arcar com as consequências. Se for boa, positiva, se for negativa, a gente não vai saber, mas eu queria ver o Sherman trabalhar sendo Sherman, não tentando adaptar o esquema tático dele, aquele do Minnesota Vikings. E aproveitando... Dois nomes. Oi, pode falar. Não, só aproveitando, dando um gancho aí no que o Lennon comentou e que eu acho que você vai comentar. Para vocês, assim, no ano que vem, vocês acham que com a temporada que a gente teve, o Eli Manning vai continuar, a gente vai ter uma reestruturação no time, muita mudança no elenco, a gente vai dispensar jogadores que até então a gente acreditava que seriam jogadores chaves para a gente vai atrás de novos nomes, ou vocês acham, não, o time vai continuar praticamente o mesmo, o Eli vai continuar lá e a gente vai tentar trabalhar com o que a gente tem, vai tentar consertar os erros que a gente cometeu? Como vocês acham que vai ser a temporada do Giants nesse ano agora? Então, 2 coisas que eu ouvi da ESPN americana sobre quarterback, a posição especificamente. 2 rumores que pintaram lá. Primeiro, eles levantaram uma possibilidade. Ted Bridgewater para fazer a transição para um rookie quarterback. Ou seja, como o contrato do Eli está no final, o Bridgewater está aí no mercado, não está jogando, e é um cara que poderia ser titular nos Giants. Traz o cara com um contrato curto, um contrato de risco, para ele ficar 2019 e jogar. E um outro cara que foi levantada a possibilidade, que a gente já tinha comentado isso durante a temporada, principalmente depois da saída do Khalil Mack do Raiders, era o Derek Carr. Que há rumores lá agora em Las Vegas, né? Antes Oakland, agora em Las Vegas, de que o Derek Carr podia sair dos Raiders. E aí foi um achômetro do pessoal da ESPN americana. Será que esse cara não cairia bem nos Giants? Já um quarterback formado, um cara que tem um estilo de jogo um pouco diferente do Eli. Esses 2 nomes, o que seriam eles? Seriam bons? Em vez da gente correr atrás de um quarterback nos próximos drafts, que vai ser o tema do próximo podcast, um desses 2 nomes, entendeu? Uma coisa que foi levantada já. E aí já começa a entrar nisso que você falou, Renato. O Sherman trabalhando como ele quer. Bicho, difícil, né, cara? Eu até pergunto ao Renato, é difícil porque depende de muita coisa. Tem muito fator externo, mas, por exemplo, assim, vamos pensar a lógica agora do David Gentleman. A primeira opção seria draftar uma pessoa. Essa aí a gente não vai falar agora. Segunda opção, manter Eli Manning. E seja com reserva, seja contratando alguém para ser reserva e aprender, seja draftando alguém. Essa, na minha concepção, hoje só cabe através de pay cut, diminuir aquele salário dele. Por quê? Porque o time está sem reconstrução. Então o time vai precisar do maior disponível de cap possível. E Eli Manning, o contrato dele hoje não permite isso. Então acho que a condição dele ficar só mediante pay cut.
Aí, E isso eu acho que, por isso, não sendo essa situação, acho que já seria errado manter ele com o contrato dele. Agora, a por terceira isso que o opção pessoal- seria o free agent mesmo. Você falou aí, eu gosto muito de só com a barriga e eu te ouço. Aí eu gosto muito, assim, não gosto do Carrão, cara. Aí é opção pessoal minha. Eu acho sim. eu acho que ele já chegou no patamar que ele não vai evoluir nunca mais e vai ser aquilo mesmo. Mas talvez eu esteja sendo injusto com ele também, porque eu não acompanho muito o Raiders. Vale Mas, por lembrar exemplo, que o David Carr, irmão dele, foi primeira escolha geral, né? então, Tem essa. mas o Bridgewater me agrada bastante, é uma opção que vai estar disponível. O Foles, cara, me agrada. É um cara que não é. Eu acho que ele se encaixaria no perfil do Sherman de trabalho. Não acho que seria um nome assim tão horripilante, caso precise. Não é a melhor escolha, mas eu não estou julgando isso, eu estou falando só opções. E a terceira, que está muito também em destaque na mídia, é aquele rapaz que era quarterback do Patriots e foi pro Colts, o Brissett. A gente fala que o nome dele é Jacob Brissett. Jacob Brissett. Isso aí, Brissett. Ele também está aumentando muito os rumores através dele, que seria uma coisa barata, e como o Luck está saudável, então ele não precisaria. É outro nome que eu acho que, e eu volto a falar, essa decisão acho que parte do gentleman e do Sherman. Eu acho agora que o time está em reconstrução, então não teria melhor momento de falar assim, Sherman, arrisca aí, cara, mete sua cara aí, faz a sua cara, porque ele tem que tomar responsabilidade, ele é o head coach do time, ele tem que fazer o time de acordo com a cara dele. Então, se for para mandar Eli Manning embora, que traga um cara, deixe o Sherman trabalhar esse cara, porque se o Sherman não conseguir dar conta da responsabilidade, o Gentleman vai ter que trocar uma hora ou outra. É claro que ele vai precisar de alguns anos para fazer esse trabalho, mas eu acho que parte disso daí é a decisão do Eli Manning. Pessoalmente, eu não gostaria que o Eli Manning ficasse, eu queria que o Eli Manning se aposentasse logo e deixasse o Giants continuar para um canto e ele para o outro. Agora, se ele for ficar, eu espero que o Gentleman faça um pay cut aí. E eles já falaram que talvez não garante o Eli Manning ano que vem, né? Teve uma entrevista. Reportagem falando disso, uma entrevista falando disso. Eu não posso garantir o Eli para o ano que vem. Então eu acho que deu o dia do corte, vai pagar os 6 milhões do Eli e falar assim, muito obrigado, aposenta aí, meu amigo. Ou ele vai acabar parando em Jacksonville, né? O Eli. Agora, dentro disso que o Lennon falou, algumas coisas que eu acho interessante. Primeiro, Ted Bridgewater já trabalhou com o Sherman, eu acho uma boa opção também. Isso me agrada esse nome. O Jacob Brissett já não agrada tanto. David Carr para mim é descartado, porque ele tá com contrato ainda, ele viria só por meio de trade, e aí a gente ia cair no mesmo problema do Eli Manning, de ter um quarterback com mais de 20 milhões de hit, de cap hit. Né? Mas tem 23 ou 26 milhões o cap hit 25, dele, assim. 25. Então, mas assim, tem uma cláusula no contrato dele para 2019. Eu preciso levantar essa cláusula. Eu vou até ver se tem que ver, mas mesmo assim, eu concordo com o Lennon quando ele diz que acho que já alcançou o teto. Eu não consigo ver mais espaço de evolução para o jogo do Derek Carr. Um pouco de preconceito por ter visto quase toda a carreira do irmão dele, o David Carr, né? Mano, ele afundou o Cooper, cara. O Cooper com o Drake Prescott joga melhor, velho, do que com ele, cara. Isso aí já me dá um anseio de não ter esse cara no meu time tremendo, cara. Pois é, você muito bem colocado, inclusive, esse exemplo. O cara não conseguiu usar a Mari Cooper. Então, tipo... eu não sei. Ao mesmo tempo, eu acho difícil um corte do Eli. Eu acho que é mais fácil ele aceitar um pay cut e aumentar o contrato dele mais um ano. Eu acho que é o que tá mais viável. Com certeza, não é impossível, não. Mesmo que tragam alguém, ou vai via draft ou free agents, manter o Eli Manning mais um ano aí também, não acho o pior dos cenários, porque o cara tem que ter cabeça aberta, porque querendo ou não, é um jogador que tem uma história de NFL, então com certeza ele tem muito a passar, ele tem muito a ensinar. Não acredito que ele fique como titular, mas que seja, se tiver que ficar e passar para alguém, não vai ser o fim do mundo, não. E eu posso falar uma coisa? Sei que a gente prometeu não falar de draft, mas dos QBs que vem por aí, tanto esse ano que vem, o meu tá em 2020.
Mas isso Será a que gente vocês mataram a chamada? Isso Sim. a gente vai falar no próximo podcast. Não vamos dar Mas spoilers aqui. Mas... Mas numa dessa, Luiz? Só essa, a minha escolha, pelo menos. Mas numa Tá em dessa, 2020. Luiz, a gente falou do Bridgewater, talvez numa dessa, trocando o Bridgewater, trazendo o cara agora e ele dando certo, talvez não tenha o seu quarterback em 2020. Cara, até Tem isso. 2020 tem muita água pra passar debaixo da ponte, cara. Muita. Essa pode dar de quebrar, cara. Bom, galera, assim, pra gente finalizar esse papo aqui, vamos pensar nessa temporada que vai começar agora, né? Daqui 7 meses, né? O que vocês acham? Tá longe, mas vai chegar. Mas, assim, pensando em tudo isso que a gente falou, nos erros, no que a gente acha que vai mudar no time, o que a gente acha que pode acontecer, tudo bem, ainda tem o draft nesse meio tempo, mas, assim, vocês estão esperançosos para a próxima temporada do Giants? Vocês acham que a gente vai ver uma melhora em campo, um futebol mais bonito, uma temporada positiva ou não? É bom os torcedores se prepararem aí por alguns meses ou alguns anos de vacas magras lá em New York? Pra mim depende. Porque, primeira coisa, vamos arrumar o nosso playbook? Vamos arrumar como será o nosso ataque ano que vem? A história, acho que passa muito na Free Agents e no ficar ou não do Eli. Se ficar com o Eli, gente, pode ter certeza que vai ser uma temporada horrível pra gente terminar o mais alto possível do draft, na escolha do draft para trazer um quarterback para 2020. Agora, se a gente não ficar com o Eli e trouxer um cara, como a gente acabou de dizer, um Bridgewater da vida, talvez seja uma temporada de testes para saber se um quarterback mais móvel vai fazer diferença ou não no playbook dos Giants. E pra mim, assim, a temporada só vai ser boa se a gente conseguir arrumar a defesa, né? Renovar com Collins, trazer um outro safety pra jogar com ele, porque não dá pra ficar com o Curtis Riley. Exatamente. Ó, esse ano, de cornerback, quem que a gente perdeu? O Eli Apple, o Cromartie, o Pierre Paul, que a gente não falou hoje. Pierre Paul saiu também. Uhum. Os Necks. O Harrison, quatro caras bons da defesa que deixaram o time. Por N motivo, seja troca, seja o contrato acabou, seja... Não interessa, mas nós perdemos 4 caras muito bons da defesa. Assim, que a gente lembra agora de cabeça, falando agora, assim, 4 que seriam titulares nessa defesa hoje. Tem um que já tem um tempo que a gente perdeu ele, mas que era uma escolha de primeira rodada e a torcida não valorizava tanto ele. E ele tá arrebentando agora lá no Bears, é o Prince Amukamara, né? Então, também. Acho que ele saiu em 2016, antes da temporada 17, né? Ele saiu no final da temporada 16. Foi pro Jacksonville. Depois foi pro Bears. Então, o problema, Renato, eu acho que passa muito assim. Nós perdemos caras bons e não estamos repondo. Apesar do Harrison ter saído do time, eu vi um cara que evoluiu bastante, ninguém falou dele, que é o Alec Ogletree. Sim, no final da temporada ele evoluiu. Ele terminou a temporada como líder do time em sacks. Acho que foram 6 sacks e meio. 6,7. O problema dele, acho que ele perde muito tackle no open field. Isso para um linebacker é um pecado. Não, aquela questão da evolução mesmo. Eu acho que ele vai ficando obsoleto aí com a NFL. Porque a parada dele é lá na trincheira mesmo. É aquele cara ele vai tapar os buracos e vai atacar o running back por lá. Quando o running back vai pro espaço vazio, cai na cima do Luiz aí. Ele apanha bonito, bicho. Exato. Mas eu acho que vai passar. Terminando só a minha linha de raciocínio, desculpa aí, gente, cortar vocês, respondendo o Renato. Eu acho que a temporada que vem vai depender muito de como a gente vai estruturar a defesa. Que volta o que nós falamos. O corpo de recebedores é excelente. O Eli, todo mundo sabe que ele tem potencial. Então, para mim, o problema do ataque é o game plan. Agora, não vamos ganhar nada
se não reforçar a defesa nessa intertemporada, seja via draft, seja via free agents, corretamente. Trazer mais... E não é um safety só para jogar com Collins. Para mim tem que trazer mais uns 2 para ter um backup. E acertar e arrumar nossos cornerbacks também, que esse ano foram mães, né, dos adversários. E o Special Teams também, né? Nosso Special Teams foi meio mãe também. Ah, total. Mas Special Teams pelo menos pode pedir um fair catch, né? Não deu certo, pede fair catch, pega a bola, não importa de onde tá, vamos, segue o jogo. Chama o Ruben Handel de volta. O rei do fair catch. Exatamente. Falta talento, né, velho? Special Teams é um reflexo do que você tem no time. Como não tem jogadores bons no elenco, cara, não tem profundidade. Aí acaba tendo esse tipo de dificuldade mesmo. Mas eu apostaria no Giants aí pro ano que vem. Eu não é que eu sou pessimista, mas eu não falaria que não tem como esperar um time vitorioso. Se vir, beleza, tá ótimo, comemora o torcedor, é uma boa fase, é uma luz no fim do túnel. Mas acho que o nosso time hoje, a construção dele passa de coisa de 2, 3 anos aí construindo e emendando esse elenco. Por que eu falo esse tempo? Que depois daqui a 2 ou 3 anos, o Shepard e o Ingram vão perder o contrato de calouro. Então tem que ser agora essa mudança. Por isso que eu acredito que esse ano ou no próximo aí já venha muitos jogadores, já desde aquela chuvada de talento via draft, via free agent, porque o time precisa juntar se quiser aproveitar esses caras, porque esses caras vão ficar para sempre. E também não adianta pensar assim, Barkley chegou agora, por sorte. Então ele tem aí 4 anos, mais 3 anos para esperar e uma opção de 5º ano. Ele foi escolha de primeiro round. Mas também é um cara que não pode ficar mais aí de 4, 5, 6 anos esperando o quarterback, não. Então acredito, não sou também aquele tipo de pessoa que vai falar, agora o Giants está com crise vai ficar uns 10 anos aí para construir o time. Eu acho exagerado, porque hoje uma franquia vencedora para mim aí em 10 anos aí ela conseguir 6 vezes, 7 vezes o playoff já é um puta resultado positivo. É um time de coisa de presença de dinastia e é um time que se realizou. Então acredito que para chegar a esse nível aí técnico precisa de talento, vai ter que acumular talento aí nesses próximos 2 e 3 anos aí, vai ter que melhorar muito. Eu acredito, pelo que eu tô vendo aí, vai começar pelo ataque, essa transformação. Espero que eles comecem pela linha ofensiva. Eu acho que apesar de defesa ser importante, defesa tem acreditado que ganha campeonato, eu acredito que o nosso ataque tem que começar lá pelo OL mesmo, pelas trincheiras, investir em OL, DL, edge rush, pegar uns linebacks mais versáteis e resolver essas questões na trincheira aí, que para mim é onde os times conseguem a maioria das vitórias, é por aí. Acho que o confronto da NFL, todos os jogos está começando e acabando nas trincheiras. Os passes são fundamentais, mas o time que sabe usar e sair vitorioso logo no início, impondo o jogo corrido ou colocando pressão no quarterback, é um time que já está saindo à frente de muito time da NFL. De pelo menos mais da metade aí. Você vê de time que não tem um elenco tão profundo ou talentoso quanto o do Giants, mas consegue ganhar jogos, consegue impor um estilo de jogo dele em casa, consegue dar um resultado para a torcida. Então acredito que a partir das trincheiras aí do ataque, da OL e da DL, a gente consegue começar a construir um time. Eu acredito que o nosso objetivo tem que ser raso, tem que pensar em playoffs, tem que pensar na adição, tem que pensar em construir um time mesmo. Se vir resultado positivo, maravilha, já é uma luz no fim do túnel, mas eu acredito que esse ano a gente vai sofrer muito ainda nesse próximo aí, por falta de talento aí. E, gente, vamos lembrar acho que o maior exemplo dessa temporada chama-se Cleveland Browns. 2 anos seguidos como o pior time da NFL. Eu não lembro se ele foi o pior também em 2015. Mas esse ano os caras, 7 vitórias na temporada. Olha o que o trabalho de reconstruir o time numa intertemporada fez com eles, né? Então acho que tomar como um bom exemplo o trabalho que os Browns fizeram. Muito bom, vai ganhar outro filme. Vai ganhar outro filme. Agora no Browns. E também um trabalho bom de questão de construir time e de gestão de time do próprio Colts, né? Porque exatamente. o Colts ele tem tipo
um cap aí sobrando gigantesco, acho que 100 milhões Mais de 100 de milhões. dólares. E tem o Andrew Caramba. Luck e ainda tem escolhas na primeira rodada, tipo, de trocas e tudo mais. Então, assim, tudo bem que Cara, acho que tem 10 ou 11 escolhas no próximo Então, draft, alguma coisa assim. Nossa, cara, absurdo. é um time que, tipo, um baita time que ainda tem tudo pra crescer e graças a uma boa gestão, né? Então, assim, a construção do Sim. time, a gente precisa de uma gestão também que faça jus a isso, né? E a gente espera que essa nova gestão do Giants consiga fazer isso, consiga trazer pessoas importantes, chaves para o time e consiga tomar decisões igual o Colts, o Browns acabaram tomando, né? A gente Sim. brincou com o Browns, brinca bastante e tal, só que, ó, agora quem tá rindo de quem, né? E ó, eu vou falar uma coisa pra você, o Giants tá no caminho certo, porque vamos parar pra analisar friamente. A gente teve um draft excelente esse ano, deu pra aproveitar no time titular praticamente todos os jogadores. A gente já tem mais do que 7 escolhas, se eu não me engano, ano que vem, porque tem via troca Eu acho que tem 9, escolha se eu não me engano. compensatória. Então, Aí. imagina se no próximo draft o DG acerta a mão de novo e as 9 escolhas dele são jogadores que vão contribuir durante a temporada. Mas na temporada seguinte a gente já vai cortar um monte de veterano caro e digo em 3 anos, aí 4 anos a gente vai entrar numa situação do Colts aí. Isso é verdade, eu esqueci, é por isso que eu falo 2 anos. Porque esse próximo ainda, você tem Vernon, Jenkins com contrato e Lyman ainda. Mas no outro, a chance de cortar esses caras vai para coisa de 4, 5 milhões, corte fácil e dinheiro de cap que vai sobrar. Vai entrar só o aí Eli na temporada aí com milhões. mais de 100 milhões de cap também. Sim, pra só o Eli são negociar. 17. Sim. Se cortar o Eli, paga 6 e economiza... 11. Acho que é 11, 17 o contrato, economiza 11. O Pierre Paul que estava impactando o nosso cap esse ano, pro ano que vem já não impacta. Então já, se eu não me engano, só o Pierre Paul, o Flowers e o Eli dá uma economia de 35 milhões. Só os 3 pro ano que vem, se você corta o Eli no começo da temporada. Com 35 milhões, o que você faz quem que você contrata na NFL, cara? Você contrata... Traz o Derek Carr. Não, mas aí vocês me convenceram de parar de defender essa ideia. Mas, e aí, Luiz, o que você acha do ano que vem? Você acha que a gente pode ficar esperançoso ou tem que esperar uma reconstrução? Eu sigo um pouco a linha do Lennon aí. Eu só tô incomodado que toda vez que o David Gentleman é perguntado sobre reconstrução, ele vem com aquela história de que não gosta do termo reconstrução, a gente vai tentando encaixar. Essa história de tentar encaixar é o começo para virar um Miami Dolphins. Ele é um Tom Collins, só que, tipo, mais novo, tá ligado? É ranzinza, não aceita pergunta de jornalista, faz piada, não quer responder as coisas. Eu tô ficando puto com ele também, já. De cavaleiro não tem nada, né? Essa história aí não tá me agradando muito, não. Eu acho que tem que assumir logo a reconstrução, assumir que nós vamos ter aí mais uma temporada ruim, não criar expectativa, e se vier uma vaga de wild card aí, conseguir pelo menos jogar um jogo de playoffs, vai ser lucro, mas pra reconstrução não é bom. Ele tem que ser um gentleman e falar a verdade pra todo mundo, né? Mas eu acho que é isso, galera. Acho que a gente conversou tudo que a gente tinha que conversar sobre a temporada, falou o que a gente pensa das trocas, dos jogos, dos erros, dos acertos também, que a gente falou, a gente deixou claro aqui que a temporada em si não foi só tristeza. A gente teve momentos bons, teve boas escolhas, teve uma gestão boa, igual a gente comentou agora no finalzinho, mas o time tá passando por um momento de reconstrução, apesar do Gentleman não assumir isso. E querendo ou não, aí a gente vai levar mais 2 anos pra começar a ver o Giants que a gente já tá acostumado a ver, né? Porque como a gente comentou no último podcast, né? A galera que tá acompanhando agora nunca viu o Giants numa fase igual essa. Sempre viu o Giants no meio termo, pelo menos, né? Mas nunca numa fase assim. Só que já teve momentos assim, já a galera mais velha, foi tipo o Luiz, que... 10 anos de... Ó, é o que o Lennon falou.
Eu que vivi os 10 anos de buraco negro entre Phil Collins e... Phil Collins, Caraca. Phil Sims. Vai cantar agora? Kennedy daqui a pouco. Não, mas sério, entre Phil Sims e Eli Manning, não tá igual. Eu acho que a gente não vai ficar 10 anos pra achar um próximo quarterback de franchise. Tá diferente. O sentimento é diferente do que foi entre 94 e 2004. Sim, a gente tem bons nomes. É só a gente conseguir encaixar tudo direitinho e começar a trabalhar melhor eles, né? Antes de a gente terminar aqui, finalizar o podcast, ô Lennon, fala um pouquinho daquela sua ideia que você... eu pedi isso aí agora mesmo, cara. o Lennon... O cara para de ouvir. O Lennon, pra quem não sabe, tá com um projeto bem legal, que é pra vocês aí, uma revista virtual, que como fala, é focada no draft, e a gente vai lançar em breve, juntamente talvez com o podcast que a gente vai falar do draft também. Mas explica um pouquinho aí pra gente, Lennon, como vai funcionar essa sua ideia? Então, galera, vamos lá. Estou precisando de ajuda. A ideia é a seguinte: a gente quer fazer uma revista dos jogadores do draft disponível para 2019, 100% em português e gratuita. Vai ser disponibilizado fazer download na internet, não vai ter custo nenhum para ninguém. A gente sabe das dificuldades que o torcedor tem para entender alguns números de draft do college. É um pouco nebuloso para achar. A nossa ideia seria resumir isso tudo para o torcedor, fazer um trabalho aprofundado de cada jogador, ter as análises, os números dele, você entender de onde ele veio, as características dele e um valor aproximado dele no draft, para saber por que ele está saindo lá, por que ele está saindo antes. Só que para fazer isso tudo demanda um trabalho, não é fácil. Mais de 50 jogadores por posição, são 7 rounds que você conhece, mas depois do round tem uns undrafts, tem vários jogadores que nem chegam na mídia. Então é um trabalho que vai exigir muita pesquisa. E a gente está precisando de ajuda, está montando uma equipe, então quem quiser é só entrar em contato comigo. Meu Twitter é Leno Guidolini, Leno igual John Lennon, 2 N's, O-A-N. Procura lá, e depois o Renato coloca aí também no perfil da descrição do podcast. Entre em contato comigo por e-mail também. Se você tiver interesse, não precisa ser também um escritor também, não precisa ser um Augusto Cury da vida, é só saber pesquisar, a gente ensina que a gente vai montar aí um trabalho bacana e divulgar aí pro torcedor fã de esporte. Show. Então, para quem quiser participar, pode ficar tranquilo que eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do podcast, mas para quem não tiver com preguiça aí de entrar na descrição, acessa giantsbrasil.com.br/revista draft, que daí já vai ser encaminhado direto pro perfil do Lennon, aí vocês trocam uma ideia direto com ele, que é ele que tá organizando isso, a ideia dele, então todos os créditos da ideia pro senhor Lennon aí, uma ideia bem bacana que vai ajudar muita gente. Então é isso, galera. Valeu, muito obrigado. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Um prazer terminar esse primeiro ano acompanhando vocês, ajudando vocês aqui no site, no podcast. E, infelizmente, não foi a melhor temporada do mundo. Mas foi uma temporada legal essa primeira aqui. 2018 vai ser bem bacana para mim. Obrigado aí pela acolhida de vocês. E, galera, aos leitores, aos ouvintes, muito obrigado aí pelos feedbacks e por nos acompanhar. Valeu. Rapaz, cada podcast aí, se eu for participar, o Thiago tem que estar junto, cara. O Thiago é meu contrapeso, cara. Tudo que eu falo de ruim, ele mede muito bem, cara. Mas é isso mesmo, galera. Vamos aí torcer pro Giants, exatamente as palavras de Thiago. O Thiago falou muito bem isso aí. Tem que torcer, tem que acreditar e principalmente tem que ter paciência, cara. Eu acho que o torcedor não tem paciência. A gente tem que acreditar e esperar um pouco o resultado vem. Seja positivo ou negativo, não tem como se determinar. Ainda mais uma franquia tão tradicional igual a nossa, todo mundo conhece. Viu a demora que teve para demitir o Reese, por exemplo. Então é isso, galera. Vamos aí pro próximo ano, aí, uma próxima temporada. Muito trabalho para vir aí. A gente espera vocês aí na audiência. Um abraço. Isso aí, galera. Valeu por mais um ano aí. Eu já nem lembro quando foi que eu entrei, acho que foi 2015, já tem bastante tempo aí. Já é velho, já. E vamos pra mais uma temporada. Tô ficando velho de Giants Brasil já também, já não sou mais um novato. Já passou do 5º ano já.
Já, Mas, ó, já fizeram a escolha, já usaram a opção de quinto ano pra mim? Já usamos, já. Mas é isso aí, galera. Eu queria agradecer a todo mundo que ajuda o site, aí vocês principalmente, o pessoal que não pôde participar, Cacau, o Regis, o Lucas, enfim, um monte de gente aí que sempre tá com a gente. Agradecer de coração a todo mundo, agradecer a todo mundo que acompanha o Giants Brasil, que 2019 seja um ano bastante sucesso para todo mundo que escuta a gente, para suas famílias, para o Giants, né, por favor, que ajuda todo mundo. E agradecer ainda mais aqueles que ajudam o site financeiramente lá no Apoia-se. A ajuda de vocês é muito importante. Quem quiser ajudar, é só acessar o link aí na descrição. E se você está escutando isso no Spotify, não esquece de seguir a gente aí para ficar por dentro de tudo, beleza? Então é isso aí. Daqui a pouco tem mais podcast aí falando um pouquinho do draft. Tem a revista do Lennon, tem muita coisa por vir. Segue a gente lá e bora todo mundo junto, beleza? Valeu, galera. Até a próxima.